O que acontece com essa mulher que se sente presa, travada? Você se identifica com isso? Que área você percebe isso na sua vida? Talvez seja nos relacionamentos. Você não consegue ser você mesma. Talvez você se afugenta, hoje você não consegue se relacionar com as pessoas, você não gosta de ir numa festa, ou então você chega num grupo, você se sente sempre julgada, parece que as pessoas estão sempre criticando você e aquilo te deixa num desconforto e acaba que você não consegue ficar ali no meio daquelas pessoas. Esse processo de prisão mental, ele pode às vezes não ser basicamente na sua vida inteira, ele pode ser e costuma ser em algumas áreas específicas. Então começa aí a identificar qual é a área que você percebe esse desconforto, onde você não consegue ser, sabe, ficar à vontade, ser você, falar o que você quer, comprar. Talvez isso possa ser na sua área financeira. Olha isso. Você trabalhou pra caramba, tem o seu dinheiro, tem a sua grana e você se sente mal. Se sente mal quando você vai comprar alguma coisa. Você se sente mal quando você vai fazer, talvez, um procedimento estético. Você, sabe, parece como se você fosse uma pessoa egoísta, fosse uma pessoa pequena, que não pensasse nos outros. Você se sente mal. Às vezes você nem entende, mas você se sente mal. Talvez seja nessa área financeira, onde você não consegue comprar nem o que você quer, porque quando você compra, você se sente mal. Gente, parece que isso é uma loucura, isso é mais comum do que você imagina. Eu tenho vários pacientes que têm esse tipo de situação. Tenho algumas pessoas que passaram pela mentoria e tinham esse tipo de situação. Tinha pessoas que passaram por treinamentos e tinham esse processo. Você não merece. Por mais que você tenha dinheiro, você não se sente merecedora para comprar aquilo, para ter aquilo. Então, percebe, no relacionamento, na sua vida financeira, no seu relacionamento amoroso, acontece isso muitas vezes de você estar num casamento que tá legal, mas o que acontece? É como se você não se permitisse relaxar nesse relacionamento, você não se permite ser amada, você não consegue se entregar nesse relacionamento, admitir, olha, parece loucura, gente, parece loucura, admitir que você é feliz, porque se você admite que isso soa até estranho no seu ouvido. Eu sou feliz no meu casamento, eu sou feliz com meu marido. Sabia que tem pessoas que não conseguem falar isso. Elas não conseguem porque elas não acham que não são dignas. Elas não se sentem à vontade, elas não se permitem falar isso. Então, relacionamentos sociais, você pode viver essa situação onde esse desconforto acontece, onde você não se sente à vontade. Comprando algo, você pode vivenciar isso. Fazendo exercício físico, como se aquele momento em que você está fazendo exercício físico fosse algo que não fosse realmente importante e que você não tivesse ali, você tivesse coisas mais importantes para fazer e que você não merecesse estar ali fazendo aquilo ali. E você se sente culpada quando está indo, você se sente mal quando está indo, porque você poderia estar fazendo alguma coisa por alguém, resolvendo alguma coisa para alguém, limpando a casa, fazendo alguma coisa, porque você é como se você não tivesse direito de estar indo lá e fazer isso. Então, esse tipo de prisão que nós mesmas nos colocamos, a culpa, né? Você não pode, por mais que você tenha tempo, você não pode. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, Sabrina, ela trabalhava pra caramba, ela trabalhava muito, ela dava assim tudo dela no trabalho, com os filhos, mas ela estava entrando num processo de estafa que ela estava já, sabe, a ponto de ter um piripaque já, vamos falar assim. E eu comecei a trabalhar isso com ela porque ela não se permitia chegar
ir na praia e, detalhe, ela queria ir na praia. Não é um caso de, eu não quero, mas eu vou tentar ir. Não, ela queria, ela falava que ela passava na frente da praia, assim, ela olhava a praia e ela tinha muita vontade de ir pra praia. Botar a cadeira dela lá e ficar lá, sabe? Ouvindo o mar, ouvindo. Mas ela falava, Sabrina, eu já até tentei, mas quando eu chegava lá, eu botava a minha cadeira, começava a me dar uma ansiedade que eu perdia o ar. E eu tinha que ir embora, porque ela tinha essa sensação de que ela é como se ela fosse culpada. Você não pode estar aí. O que você está fazendo aí? Por que você não está trabalhando? Tem uma outra pessoa que eu atendo, ela falava assim, Sabrina, quando eu ia viajar e eu tinha o dinheiro para gastar, né? No caso, ela viajava para o exterior, ela não conseguia gastar o dinheiro. Ela saía para passear com os amigos, ela levava o dinheiro para gastar ali, comprar algumas coisas para ela. Mas ela falava, Sabrina, eu não consigo gastar. Não era nenhuma coisa, sabe? Assim, ela tinha levado o dinheiro exatamente para quê? Para gastar. Não era um dinheiro que ia ser contado para nada, mas ela não conseguia gastar. Ela falava, só que o problema é que ela não conseguia gastar, aí ela se sentia mal porque ela não conseguia gastar, mas se ela gastasse, ela se sentia mal. Olha que loucura. Então, você é diferente de você não querer fazer algo. Ok, olha, eu não quero gastar o dinheiro porque eu quero juntar, porque eu quero ajudar tal pessoa. Joia, tranquilo. O problema, o que a gente está falando aí é um conflito. É uma prisão onde você quer, você fez por onde, você sabe que você pode, mas tem alguma coisa em você que te agarra e não permite, não deixa. Tem alguma coisa em você que trava a sua boca, tem alguma coisa em você, sabe? É permitido falar, você poderia falar, mas alguma coisa prende a sua boca, trava você e você não consegue falar. E isso, se vocês pararem para pensar, sai da categoria do quê? Do que você consegue compreender. Você não consegue justificar isso, né? Você fala assim, pô, eu peguei, fui viajar, separei um dinheiro, eu vou lá comprar, sei lá, blusa, sapato, coisa de casa, mas eu não consigo comprar. Eu levei o dinheiro para isso, eu não consigo comprar. Porque se eu comprar, eu me sinto mal, é como se eu fosse culpada, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Então, o processo não é ela, eu tô levando aqui, mas eu não tô a fim de gastar esse dinheiro, que eu quero trazer ele de volta, porque eu quero investir. É diferente, é uma coisa, eu quero ir e eu quero gastar, mas eu não consigo gastar. Mas por que você não consegue gastar? Eu não sei. Eu não sei por que eu não consigo gastar. Olha, eu queria muito, eu quero ir na academia, eu me matriculei, eu tenho dinheiro para ir para academia, ou eu quero ir dar uma corrida no calçadão, eu quero ir dar um mergulho no mar, vocês que me veem aí tanto dando mergulho no mar, mas eu não consigo, porque quando eu tô lá, eu me sinto tão mal, parece que eu tô errada, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu não tô fazendo. Ou então, como eu falei no início, no meio do social, né? Você tá ali no meio das pessoas, você sabe que aquelas pessoas não têm nada contra você. Elas não têm motivo para ter alguma coisa contra você, mas você se sente mal no meio daquelas pessoas, você fica desconcertada. Você não consegue estar à vontade, você não consegue falar o que você quer, porque você tá esquisito, é como se você estivesse sendo observada para ser criticada. E se você observar, meninas, isso tudo que eu tô falando com vocês afeta diretamente o quê? Você ter esse tipo de padrão de comportamento afeta diretamente a sua vida, a sua prosperidade. Uma abundância na sua vida. Mas como assim, Sabrina? Prosperidade é crescimento. Não cresce porque você está fugindo. Você não cresce na sua área social porque você não consegue se conectar com as pessoas. Você não cresce na sua área financeira. Talvez assim, no seu relacionamento com o seu marido.
Por quê? Porque você talvez está tão mal com você mesma, está tão agitada com você mesma, que você acaba transferindo esse mau humor, essa sensação de indisposição com você acaba transferindo para ele, aí você fica mal com ele e aí afeta o seu relacionamento. E isso vai gerando um monte de problemas que vai minguando a sua vida. Que vai minguando seus relacionamentos, vai minguando sua satisfação com você mesma, e se você não tem satisfação com você mesma, vai minguando a sua vida profissional vai sendo tocada, vai minguando tudo. Vai minguando a possibilidade de você encontrar um cara legal e se relacionar com esse cara e de repente vir a ter uma família, constituir uma família. Ou se você tem uma família, vai minguando esse relacionamento entre a família porque você está sempre muito agitada, ansiosa. Então isso é um processo que é muito sério. E a grande maioria das vezes que a gente tem esse tipo de situação, a maioria, eu vou falar 99%, não, vou ser mais gente boa. 98% vem de quê? Vem de padrões, de coisas que você aprendeu na sua infância, da forma de você se posicionar no mundo, na forma de você ver o mundo na sua infância. De alguma forma, isso hoje que está te travando foi um medo na sua infância que você adquiriu. Que colocaram em você, que você percebeu, foi um medo. Então, tudo isso que está acontecendo com você, se a gente for pegar a raiz do problema, a raiz da situação, porque lembra que eu falei, você não consegue explicar isso? Por que você não consegue explicar? Por que você não consegue ter clareza e lógica para explicar essa situação? Porque está abaixo do nível da sua consciência. Então, isso está no seu inconsciente. Então, tudo aquilo que está abaixo do nível da sua consciência, daquilo que você pode explicar, daquilo que você pode ter clareza, daquilo que você pode argumentar, daquilo que você pode entender ou até não entender, isso está abaixo do nível da sua consciência, isso está no seu inconsciente. Então, esse é um tipo de comportamento, é um tipo de reação que está lá no inconsciente. Lá no inconsciente. Mas o que está lá no inconsciente? Tem um medo lá. Tem um medo, tem uma situação, tem um desconforto que você viveu e hoje o medo está atuando como um quê? Como um alarme emocional, como um freio no seu comportamento. Porque o seu medo, ele entende que você pode vir a ter um comportamento de risco. O medo, ele é um alarme emocional para te proteger do perigo. Se você está com medo de alguma coisa, lá na sua infância, de alguma forma, você entendeu algo como perigoso e hoje está relacionado. Sabrina, não tem nada a ver? Tem. Porque lembra que eu falei? Está abaixo da sua consciência. Você não consegue, igual as raízes de uma árvore, você não consegue ver as raízes de uma árvore. Normalmente, as árvores, elas têm as suas raízes totalmente entranhadas na terra. Mas é lá naquelas raízes que vai o quê? É essas raízes que vão o quê? Vão tirar nutriente da terra para alimentar essa árvore. Então, se hoje essa árvore está dando um fruto bonito, um fruto, sabe, saudável, se essa árvore está saudável, não é porque ela está saudável em si só. É porque a raiz, aquilo que está lá embaixo, fora do nível daquilo que você pode ver, as raízes, isso está alimentando essa árvore. Isso está saudável ao ponto de manter essa árvore saudável. Se você jogar veneno numa raiz de uma árvore, a árvore ela seca. Ela seca. Se você cortar essa árvore e tirar a comunicação com essa raiz, ela morre. Então é a mesma coisa o seu inconsciente. Aquilo que você está gerindo aqui, fazendo aqui, entendendo aqui, é muito superficial, porque a profundidade está lá no seu inconsciente. O seu inconsciente já foi mais do que provado, que é 95% da sua força está lá. 5% está no seu consciente. Então, quando você, olha só, acontece um trauma,
acontece uma situação lá na sua infância, que é onde você está entendendo o mundo, mas olha só, você está construindo o mundo a partir dos seus olhos de criança. Você está construindo o mundo a partir dos olhos do seu pai, da sua mãe, que você não sabe se é certo ou errado a forma deles verem o mundo. E aí o que acontece? Você agora, você vai ser esses medos. É como se fossem as suas raízes, a sua estrutura mental, ela vai ser permeada por medo. E o medo é o quê? O medo é um alarme para te proteger do perigo. O medo é um freio de um comportamento de risco que você pode ter. O medo é um sistema de defesa. Então, e o que o medo faz? Como ele é um freio de um possível comportamento de risco seu, como o medo é um freio de um possível comportamento de risco seu, quando o seu inconsciente percebe que você vai ter um tipo de comportamento de risco que vai oferecer perigo, o que ele faz? Ele usa o medo para te frear. Que comportamento de risco? Talvez o comportamento de risco para o seu inconsciente, por causa de alguma situação lá na infância, seja você simplesmente gastar dinheiro com roupa. Então, hoje, talvez, por causa de um pai, uma mãe, ou uma interpretação errada sua de criança, talvez pelo contexto social onde você vivia, você comprar um sapato novo, comprar uma roupa nova, gastar dinheiro com uma viagem, gastar dinheiro com você, pagando uma academia, fazendo... Talvez no tempo da sua infância, isso era um pecado mortal. Talvez isso significaria não ter dinheiro no final do mês para pagar as contas, para pagar o remédio, para pagar a escola, para ter comida dentro de casa. Então, num lugar aonde esse contexto é vivido, uma criança olhar e falar: meu Deus, Deus me livre. Uma mãe fala o quê? Tá doido, comprar coisa nova, vai faltar comida, vão passar fome esses meninos. Então, esse comportamento de comprar uma roupa nova se torna um comportamento de altíssimo risco. De altíssimo risco, que tem que ser detido. Por quê? Porque se você comprar uma roupa nova, um sapato novo, você viajar com a sua família, significa faltar comida no final do mês. Porque não vai ter dinheiro para comprar. Ou porque não vai ter o dinheiro para pagar a escola. E aí você vai ficar burro, você não vai ter seu emprego. Vocês estão entendendo? Aí, quando o seu inconsciente percebe a possibilidade, tô pegando esse exemplo, tá? A possibilidade de você, eu vou lá porque eu quero comprar uma roupa nova, eu quero comprar um sapato novo, mas você tá vivendo um outro contexto agora. Você não é mais aquela criança que vive naquela casa onde passa necessidade. Você cresceu, você trabalhou, você lutou, você ganhou seu dinheiro. Talvez hoje você está casada, você está aí, você está bem financeiramente. Você está com condição de comprar o que você quer. Mas só que no seu inconsciente, onde não tem passado, presente, futuro, é uma coisa só, é um registro. Porque não vai se mudando o registro no inconsciente. O inconsciente é um registro só. Por quê? Porque gasta energia ficar mudando o registro. Então, uma vez que o seu consciente entendeu que algo era certo, colocou lá no seu inconsciente, não vai ficar revisando. Aí é o famoso automático que a gente entra. Então, hoje, você chegar e comprar uma roupa nova é um comportamento de alto risco, porque isso para o seu inconsciente representa faltar comida no final do mês, porque vai faltar dinheiro. Então, eu preciso de ter o quê? Eu preciso de deter esse comportamento de risco dessa mulher. Então, faz o quê? Joga medo nela. O medo faz o quê? O medo, você corre, dá o fora, foge, some. Você paralisa, se você não tiver chance nem de correr, nem de atacar, você vai paralisar. Ou você ataca, se você achar que tem uma chance. Então, o medo, ele vem para deter esse comportamento de risco seu. E aí é a hora que você paralisa. Talvez você até consiga, mas você fica travada depois.
Aí vem aquele monte, aí ao mesmo tempo o seu inconsciente manda para você aquele monte de registro do porquê que você não pode comprar aquilo. Você não pode comprar isso, vai faltar comida, mas isso é muito no inconsciente. A única sensação que tem são as sensações de culpa que vem de paralisia, de impotência. Você fala assim, mas eu posso, esse dinheiro está sobrando, mas você não consegue, não tem paz. Talvez a sua situação não seja essa de gastar dinheiro. Talvez seja essa de você se permitir um tempo livre. Você tem um tempo, você tem direito de tirar um tempo para você. Não dá, isso é humanamente impossível você não tirar um tempo para você. E aí o que você faz? Você não se permite descansar, você não se permite ter horas de lazer, você não se permite ter um hobby, você não se permite realmente descansar, ficar sem fazer nada, porque você tem que fazer alguma coisa o tempo inteiro. E se você quiser começar a fazer alguma coisa, esse é um comportamento de um comportamento de risco. Mas o que aconteceu, Sabrina, lá no inconsciente para isso? Às vezes, se sua mãe visse você sem fazer nada, você ia tomar esporro, você ia brigar, você ia apanhar. Porque a sua mãe estava precisando de ajuda dentro de casa. A sua mãe estava cheia de filho e a casa estava zoneada. E você, quando ela te via sem fazer nada, ela vinha cacetando você. Ela te cobrava muito. Então, hoje, por mais que você possa ter um tempo para você, é como se aquele comportamento de não fazer nada, naquela época, quando você era criança, era um comportamento de risco. Você ficar sem fazer nada, você brincar, ir para o quintal brincar, significa tomar uma surra no final do dia. O seu inconsciente vai tratar disso, é porque ele precisa te proteger. O papel dele é te proteger. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o medo, porque é perigoso. Você pode apanhar, perigoso, pode faltar comida no final do mês, é perigoso. Sua mãe pode ver você sem fazer nada e vai vir, vai meter o cinto em você, vai meter o chinelo em você, vai te xingar. Então, joga o medo nela, paralisa ela, não deixa ela ir. Se ela tentar ir, ela vai ficar com tanto medo que ela vai correr do lugar. Então, você vai ali sendo dominada, sendo guiada, a sua vida vai sendo guiada pelo quê? Por medos lá atrás, pelo contexto lá do passado. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, mas, Sabrina, eu acho que a gente não tem que tratar o passado. Meu querido, se o seu passado estiver vivo, ele é muito mais presente na sua vida do que o seu próprio presente. Se você não cortou, sabe? Se você não descolou esse passado de você, se você não desprendeu esse passado, hoje as suas ações no seu presente são guiadas não pelo que você está vivendo hoje, estão guiadas pelo que você viveu lá atrás e você não se dá conta e você não consegue nem explicar. Porque isso tá o quê? Isso está no seu inconsciente. Sabe aonde você vai viver a vida próspera? A vida abundante que você merece viver, uma vida que você realmente se sinta feliz, apaixonada pela sua vida, apaixonada com você, curtindo a sua vida, você não vai ver nunca. Primeiro porque você não consegue nem explicar o que você sente. Porque é muito complexo isso. Por isso que eu quis explicar para vocês, assim, desde o início, para você entender mais um pouco dessa loucura que muitas vezes acontece na cabeça da gente, na sua cabeça. E que você não consegue entender por que você é paralisado, o que está me paralisando, o que está me freando, o que me mantém presa. Porque quando eu olho para o mundo real aqui, para o meu presente, não tem nada acontecendo. Tá tudo bem. Eu não preciso ter esses tipos de comportamentos, de reações. Eu não preciso ter esse tipo de reação. Então, hoje, essas mulheres... E como eu falei, né, no desafio Destravar da Prosperidade, onde eu trabalho profundamente esse processo dessas travas, dessas prisões mentais no inconsciente que te travam hoje de ter uma prosperidade financeira, porque esse desafio é mais direcionado para a prosperidade financeira, quando a sua vida está exatamente assim, agarrada. Você fala assim, caramba, por mais que eu queira eu não consigo, por mais que eu faça não dá, por mais que eu tente as coisas não vão, não avançam.
E existe muito esse relato de que minha mãe falava que se eu trabalhasse fora, eu não ia prestar, não prestava. Se eu trabalhasse fora, minha família, meus filhos iam ficar à deriva aí. E isso já é o suficiente para quando essa mulher começar a apresentar esse querer de ir trabalhar fora, o que acontece ali? O que acontece? Não, você não pode entrar na categoria de mulher que não presta. Não, porque a gente tem isso dentro da gente. A gente precisa se sentir amada, se sentir pertencida, sabe? Se sentir querida. A gente precisa ter isso. E aí, o que acontece? Você não vai trabalhar fora, porque a partir do momento que você trabalha fora, você não presta. Então, se você não presta, você é jogada fora. E a gente tem, por instinto natural, querer pertencer a alguma coisa, a alguém, a um grupo. Então, isso é instintivo, isso é maior que você. Ah, Sabrina, eu não ligo se vão gostar. Não, não é você, é a sua criança que guardou isso. Eu não posso fazer o que minha mãe está falando que não é para eu fazer, porque senão eu não presto. E se eu não presto, eu vou ser jogada fora. Então, a carreira dessas mulheres não deslancham. A vida profissional delas não vai para frente, porque o próprio inconsciente delas trava. E isso é você mesmo, isso está dentro de você, isso não é o mundo que não está te dando oportunidade, não é as pessoas que não estão te dando oportunidade, não é porque você é incompetente, ou não é porque você não tem tempo, no caso que a gente está falando aqui, não é porque você não tem dinheiro para gastar, é simplesmente porque existem informações que a gente chama de crenças que estão lá no seu inconsciente que hoje te limitam. Porque o seu inconsciente entende essas crenças como perigosas para você. Perigosas em relação à sua identidade, a quem você é, pode correr risco. Então, o medo instintivo, ele vai proteger quem você é, a sua natureza, o seu ser, a identidade que você tomou para si quando criança. E às vezes ele vai proteger uma identidade de burra. Olha que louco. Você não é burra. Você tem um emprego que mostra, que prova você com as suas ações, suas atitudes, seus prêmios e tudo mais. Você não é burra. Mas você ainda assim, essa palavra ecoa dentro da sua cabeça. Ecoa dentro da sua cabeça. E todas as coisas que você alcança na sua vida, você não consegue sentir como verdadeiramente conquistas suas. Porque é como se tudo fosse uma farsa, você é uma farsa. Você conseguiu isso e, como eu falei, a nível de muito inconsciente. É aquilo que está debaixo da terra. Isso movimenta você, isso movimenta comportamentos em você, reações em você, sem que você perceba ou saiba de onde estão vindo. Por isso essas prisões mentais, elas são muito mais perigosas, são muito mais sérias do que qualquer outra prisão física. Porque você luta contra o quê? Você luta contra o quê? Imprestável, incapaz e estúpida. São as palavras que eu escuto demais dos meus, tanto pacientes, quanto do pessoal da mentoria, tanto quanto do pessoal dos treinamentos, tanto quanto as pessoas que eu atendo. Gente, incapaz, imprestável. Mas para pensar, lá atrás, nossos pais, hoje a gente tem uma consciência, mas era o que a gente chamava, que menina estúpida, que menina burra, isso não presta, que menina preguiçosa, que menina preguiçosa. Então, essa necessidade de trabalhar. E você está exausto, e você está completamente esgotada, e você está sendo guiada por algo que nem você entende. Então, o que seria, lógico que, como eu falei, a gente não consegue resolver tudo aqui, mas só esse processo de você entender isso que eu estou falando aqui para você já andou muito, porque você vai entender que existe uma força que está controlando você. Porque, como eu falei, a gente acha que é a gente. Ah, isso só acontece comigo. Não, isso não só acontece com você. Isso acontece com muitas mulheres. E a gente acha que isso é assim, que a vida é assim, que as coisas são assim. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai entender, opa, isso está lá no meu inconsciente. Eu não consigo
explicar. Porque a gente fica tentando explicar. O cérebro, ele funciona assim, tentando explicar. Por que eu ajo assim? Por que eu não consigo relaxar? Por que eu não consigo desfrutar do meu dinheiro? Por que eu não consigo fazer um exercício físico? Eu tenho tempo, eu posso. Por que eu não consigo trabalhar fora? Eu poderia trabalhar fora, mas todas as vezes eu me sinto mal. Ou, de repente, as coisas começam a dar tudo errado. Por quê? Por quê? Para de tentar explicar. Para de tentar explicar, isso são situações que ocorreram lá atrás. Aí você vai fazer o quê? Primeiro, reconhecer aonde isso está acontecendo na sua vida. Primeira coisa, reconheça aonde isso está acontecendo. Está acontecendo na minha vida toda. Não, para. Eu costumo fazer isso aí, né? Nos treinamentos, porque quando eu vou trabalhar o inconsciente, que é onde a gente vai lá fazer esse processamento, a gente tem que estar muito claro aonde a gente vai mexer. Então, aonde está acontecendo esse lugar onde você quer, mas você não consegue? Onde você pode, mas mesmo assim você não faz. Aonde? É na sua saúde? Talvez, você queira cuidar de você, você sabe que você tem que cuidar da sua saúde, mas você não consegue. Como se você estivesse paralisada. Como se você estivesse paralisada, como se você não conseguisse ir para frente. É na área da sua saúde. E você vai vendo sua saúde se deteriorando, acabando, minguando, esvaindo. A sua saúde está esvaindo e você não consegue fazer nada. Aonde isso está acontecendo? Onde você não tem o controle, por mais que você queira. Porque eu não estou falando da pessoa que não quer, eu estou falando da pessoa que quer, mas ela não consegue. E ela não sabe, ela já tentou de tudo, mas ela não consegue. Aonde é isso? Na sua saúde? Aonde está acontecendo isso com você? Que área na sua vida? Na sua área financeira, como eu dei o exemplo, você tem condições de gastar o seu dinheiro, mas você não vai, não acontece. As coisas não vão, você já tentou, mas não vai. Na sua área de relacionamentos sociais, de pessoas, convívio, você não consegue ficar à vontade, você não consegue, curtir uma reunião em família, você não consegue curtir uma reunião com amigos, você já está correndo já de tudo. Aonde isso está acontecendo na sua vida? Aonde isso está acontecendo na sua vida? Porque a razão e a lógica não vão explicar. A resposta disso está no inconsciente. E a partir do momento em que você pega aquilo e começa a trazer para a superfície aquela força que estava oculta e que te controlava, ela passa a ser visível. E você consegue agora falar, não. É quando você enfrenta o seu inimigo, é quando você enfrenta aquilo que te domina, é que aquilo vai perder as forças. Então você precisa olhar, perceber, ver aonde, o que está me dominando hoje? O que é mais forte do que a minha vontade? O que é mais forte do que aquilo que realmente eu posso fazer? O que hoje está me amarrando? Aonde isso está acontecendo na minha vida? Primeiro ponto para você ir e dissolver, tratar isso que hoje te paralisa. É o primeiro ponto. Você ir de encontro a esse lugar, tomar consciência desse lugar, vai te dar capacidade para você começar a reconhecer a hora que essa força começa a atuar e você vai e você faz contra ela. E aí, o que a gente vai fazer? Então, hoje aqui, quero deixar aqui para vocês um exercício. Olha, analisa. Se você não parar e olhar, você não vai ter como. Olha, analisa aonde isso está acontecendo na sua vida. Aonde na sua vida está acontecendo algo que você não consegue deter, parar. Você não consegue sair desse lugar de paralisia. Deus te abençoe, fique em paz, porque você tem uma grande missão aqui. Tem uma grande missão, mas para você cumprir essa missão, você tem que estar bem com você mesma. Você tem que estar em paz. Você tem que aprender a desfrutar tudo aquilo que Deus disponibilizou para você. E tem muita coisa boa, tá bom? Beijo, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz. Tchau, tchau!